Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Domingos de Gusmão, um grande santo na história da Igreja e que mudou completamente a forma como nós rezamos. Pode ser que nós não saibamos que tenha sido por conta dele que nós rezamos assim hoje, mas ele foi um grande instrumento de Deus para dar a cada um de nós aqui hoje uma das orações que nós mais fazemos, ou pelo menos que nós mais deveríamos fazer. São Domingos nasceu ali no final do século XII e morreu no começo do século XIII, ou seja, naquele contexto de finzinho da Idade Média. Nós estamos passando assim uma transição de mundo. O mundo todo vivia aquilo que nós chamamos de cristandade. As pessoas todas eram católicas, mas já começava ali naquela época a surgir algumas coisas problemáticas para a igreja. Algumas pessoas que se juntavam e começavam a espalhar doutrinas estranhas, coisas que não eram coerentes e não faziam parte da nossa fé. Então, um destes grupos, conhecido como grupo dos cátaros ou dos albigenses, ali numa região da França, começou a espalhar uma heresia muito perigosa e que fazia muitas pessoas aderirem. Pregava que tudo aquilo que era material era mal, porque existia uma espécie de dualismo. Deus bom criou aquilo tudo que é espiritual, mas existe um Deus mau que criou tudo aquilo que é material. E nós que estamos vivos, estamos presos numa condição muito, mas muito terrível, porque o Deus bom que criou aquilo que é espiritual, a nossa alma, foi deixado um pouco de lado, porque isso foi aprisionado pela matéria má do nosso corpo. E isso fazia com que as pessoas então tivessem uma compreensão completamente equivocada de todos os outros pontos da fé, como por exemplo os sacramentos. Se a matéria é má, os sacramentos se utilizam de matéria porque são sinal visível, então os sacramentos também são maus. As pessoas não podem se aproximar dos sacramentos e assim por diante. Acontece que somente a pregação não conseguia reverter a situação. São Domingos ia, pregava, falava, ensinava a verdade da fé católica, ensinava as coisas como elas eram, mas não conseguia tirar todas aquelas pessoas da heresia. Não conseguia fazer com que todas aquelas pessoas mudassem. Então ele resolveu fazer um tempo de oração, um tempo de mortificação, e se afastou. Foi para longe da cidade e ficou 3 dias rezando e dilacerando o seu corpo com penitências duras, severas, até que 3 dias, ele fazendo isso, aparece a ele a bem-aventurada Virgem Maria, na companhia de anjos, e Nossa Senhora pergunta a ele: sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Nossa Senhora pergunta a ele: você sabe qual foi a arma, qual foi o instrumento que Deus usou para mudar o mundo? E ele diz: ó Senhora, vós o sabeis melhor que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, fostes o principal instrumento da nossa salvação. Então lhe respondeu Maria: sabei que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu saltério. E então, nós ganhamos a oração do Santo Terço, do Rosário. Nossa Senhora diz a São Domingos: você sabe qual foi o motor? Qual foi o principal instrumento para mudar o mundo? Que Deus utilizou para mudar tudo, o rumo da humanidade, foi a saudação angélica. Quando o anjo chegou e disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Quando o anjo anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, a partir daquele momento, a história da humanidade ganha uma nova direção. Nós sabemos disso.
A encarnação de Jesus Cristo no seio da Virgem Maria fez com que tudo mudasse. Nós fomos redimidos por isso. E então, se queres mudar estes corações endurecidos, reza o meu saltério. O que é o saltério? A coleção dos 150 salmos. O saltério da bem-aventurada Virgem Maria, então, são as 150 Ave-Marias do Rosário. São 3 mistérios: os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. E cada um deles em 5 partes. 5 partes de 10. Fazendo as contas, não é? Não precisa ser professor de matemática. 150 Ave-Marias. Reza o meu saltério e mudará os corações endurecidos. E foi aquilo que ele fez. Ele voltou à cidade. Os sinos da igreja tocavam sem ajuda humana. Os anjos tocavam os sinos. Antigamente não existia horário comercial como existe hoje, não é? As pessoas trabalhavam perto de suas casas, ali nas suas pequenas plantações, nos seus pequenos trabalhos. Eram artesãos que trabalhavam em casa. Muitas vezes as suas oficinas eram dentro da própria casa, na parte da frente. Então, quando o sino da igreja tocava, as pessoas paravam de trabalhar e iam até a igreja porque alguma coisa aconteceu. Os sinos tocavam porque os anjos batiam. E então as pessoas foram até a igreja. E São Domingos fez uma pregação completamente diferente. Pregou o rosário, rezou o rosário. E as pessoas começaram a se converter. As pessoas começaram a mudar. Tanto é que hoje ninguém ouve mais falar de cátaros ou albigenses. Nem sabem o que é isso, né? Essa heresia desapareceu da face da terra por conta do rosário. É a maior arma que nós temos. A arma mais poderosa que nós temos. O Papa Leão XIII, não é o Leão XIV, o Papa Leão XIII disse que o rosário é a principal arma contra todos os erros modernos. Se nós vemos tudo que está de cabeça para baixo nos dias de hoje, fazendo confusões, fazendo todo tipo de problemas, tudo isso que nós vemos poderia ser resolvido com o rosário. Se as pessoas passassem a rezar o rosário, passassem a rezar o terço, assim como Nossa Senhora pediu a São Domingos, os problemas do mundo desapareceriam. E eu sei que estou dizendo uma coisa bastante ousada, porque há muitos problemas no mundo, problemas muito graves, mas não há coração que resista às graças do rosário. Não há coração que resista às graças que o terço traz ao mundo. Por isso Nossa Senhora é tão enfática em Fátima. Rezem o rosário. Rezem o rosário. As aparições de Nossa Senhora todas falam praticamente isso. Quando falam de oração, recomendam de modo especialíssimo a oração do rosário. Porque sabe quantas graças isso traz para o mundo. Vejam, o diabo disse a São Domingos, num exorcismo, que ele era o seu maior inimigo. Vejam só, que coisa horrível, não é? Ou melhor, né? Uma grande graça ser o maior inimigo do diabo. O diabo disse a ele: você é o meu maior inimigo deste tempo. São Domingos se perguntou: mas por quê? Porque você prega o rosário. Porque você ensina as pessoas a rezar o rosário. O rosário tem o poder de destruir o inferno, de fazer com que todos os demônios tremam. Porque, como dizia o beato Elano, é o cordão umbilical que nos liga ao céu. O rosário é como este cordão umbilical que nos liga ao céu, que nos faz juntos de Nossa Mãe Santíssima, enquanto somos gerados nessa vida para a vida futura. Rezemos o terço, rezemos o rosário. Deus quer isso de seus filhos, por isso permitiu que os céus entregassem a São Domingos esta devoção e que São Domingos fosse o propagador do rosário. Então, se nós queremos honrar a memória deste grande santo que nós estamos celebrando hoje, rezemos o nosso rosário bem rezado. Rezemos o terço e nós veremos coisas extraordinárias, coisas miraculosas acontecerem ao nosso redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.